Vamos conversar sobre Pai Totó. Para quem não conhece, bom dia, moninos e moninas, meus cidadãos e cidadãs de Nova Alexandria. E aí, como é que vocês estão no dia de hoje? Domingão cedo, já é acho que é a quinta vez que eu tento fazer esse vídeo, mas tá complicado, cara. Cada vez que eu faço alguma novidade entra, e aí o vídeo vai ficando cada vez mais comprido e eu preciso encolher o tamanho desses vídeos. Hoje eu quero conversar com vocês, apresentar para vocês um pouquinho sobre a vida do Pai Totó. Vocês não conhecem, não? Falar em tupi. Porque a gente vai contar a história de um país onde se fala o tupi. Dizem que o tupi é uma língua morta, que tem 200 anos que ela não se fala mais. Mas eu garanto para vocês que o tupi ainda é muito bem falado num país chamado Banânia. É longe daqui de Nova Alexandria. Mas é maneiro, é maneiro, é maneiro. Então, vamos conversar sobre Pai Totó. Para quem não conhece, Pai Totó é um advogado que tem quase a minha idade. Ele é mais novo que eu, cara. Pouquinha coisa. Bem pouquinha coisa mais novo que eu, mas Pai Totó é um advogado. Um advogado que logo que se formou já começou a atuar como advogado de sindicato. Depois de advogado de sindicato, ele partiu para ser advogado de uma seccional de um partido político. Nessa seccional de partido político, o Pai Totó trabalhou acho que uns 4 ou 5 anos, até que ele se tornou advogado de campanha de algumas pessoas muito interessantes aí lá de Banânia. E foram campanhas vitoriosas. E com isso o Pai Totó, que tentou 2 vezes ser juiz lá em Banânia e foi reprovado na prova as 2 vezes, Pai Totó foi galgado ao cargo máximo. E obviamente, como bom apreciador do partido do Trambique, é o nome do partido lá que ele foi advogado, ele também é chegado a um negócio chamado din-din, grana, bufunfa, pila, arame, totó. Talvez tenha a ver, né? Totó, din-din. Lá eles chamam também de din-din. Então, Pai Totó, feliz de sua vida lá, tudo tranquilão, começou a ganhar muito din-din lá em Banânia, porque uma das coisas mais importantes lá é que quando você chega nesse cargo máximo do Poder Judiciário de Banânia, infelizmente ele foi pensado para ser um tribunal constitucional, mas ele acabou se tornando também um tribunal recursal e até um tribunal criminal, que seria específico para as pessoas com cargo privilegiado lá em Banânia, né? Que tem o privilégio, um dos privilégios do cargo caso haja alguma, como é que eu vou dizer assim, alguma acusação criminal que, por exercer um cargo de extrema importância, ele possa ser julgado de forma mais rápida. Então, em vez de passar por todos os entraves burocráticos da justiça brasileira, a pessoa entra direto lá pelo cargo máximo e é julgado lá rapidinho, para que seu afastamento do seu cargo extremamente importante não seja longo demais, visto que, por ser um cargo importante, se você é acusado de um crime, não é legal que você esteja trabalhando, então você é afastado. Mas justiça seja feita. Se a acusação for falsa e você for uma pessoa inocente, então tem que ser julgado mais depressa. Concordo, não acho feio isso não, acho maneiro.
O problema dessa condição é que todas as pessoas que têm cargo importante, que são acusadas de alguma coisa, ficam na mão dos caras lá, porque eles é que decidem quando vão julgar, entendeu? Aí o processo não anda, então eles não são afastados. E eles falam assim, ó, não vou te julgar não, vou te deixar aí trabalhando. Mas se acontecer qualquer coisa que descobrirem suas falcatruas, eu boto teu processo pra frente. E assim eles vão indo, né? Se protegendo, porque parte dessas pessoas são justamente as pessoas que julgam os crimes de quem está lá nessa corte máxima, são justamente as pessoas que eles mesmos julgam. Então fica uma troca de favores ali e nada acontece. E para os casos que correram nas outras cortes, que entram em recurso lá em cima, você tem que ter advogados muito chegados que vão lá e tentam resolver o pepino. Aí é que tá. Normalmente os escritórios de advocacia que chegam lá são justamente os dos parentes, dos primos, das esposas, dos filhos. Todo mundo tem escritório de advocacia que chega lá. E aí tudo fica mais fácil, né? Porque afinal de contas, vamos supor que você tem um banco e esse banco fez uma merda muito grande. Tipo, vender cheque sem fundo, digamos assim. É uma prática comum. Vamos supor, você tem um carro que está financiado. Aí você deixou atrasar o carro. Então, você tem uma dívida com o banco, porque seu empreendimento, né, seu investimento naquele carro está em atraso. Você ficou com uma dívida ali, o banco está cobrando juros, não sei o que, multas e tal, que está no contrato. E como você está demorando a pagar, o banco se sente no direito de vender essa sua dívida para alguém. Então o banco garante a parte dele, ele recebe daquela pessoa, daquele alguém que comprou, e esse alguém passa a te cobrar. Então esse banco arrumou, vamos supor que esse banco tenha arrumado 12 bilhões em dívidas. Ele comprou títulos de dívidas, só que ele comprou títulos de dívidas de ninguém. Ou seja, ele tem uns papéis dizendo que existem essas dívidas, aí alguém foi lá e comprou aquilo ali, porque essa pessoa está visando ganhar dinheiro com os juros, né? Afinal de contas, a gente vive num país com juros muito baixos, e esse banco inventou isso para arrecadar dinheiro. Isso é um golpe no mercado, vender papéis de fundos que não existem. E aí, quando o pessoal começou a descobrir o tamanho desse buraco, ele começou a tentar vender esse banco, passar o banco adiante, para tirar esse pepino das costas dele. Onde ele encontrou? Banco público, obviamente, porque o banco público tem lastro. Então ele tentou vender o banco inteiro para um banco público e tirar esse pepino das costas, mas a operação foi descoberta e deu um merdelê. A coisa está sendo falada lá em Banânia até hoje. Tanto que deve ter quase um mês que eu estou tentando gravar esse vídeo e não consigo. E aí a gente vai falar um pouco da história de Pai Totó, para chegar no banco. Pai Totó foi advogado do Partido dos Trambiques, Partido das Trevas, Partido de Fazer Trouxas. Ganhou um carguinho lá nesse tribunal, justamente para proteger os manda-chuvas do partidão. Afinal de contas, como ele está lá dentro, se acontecer qualquer coisa com o povo do partidão, ele pode, como é que eu vou dizer assim, dar uma abafadinha. Só que, o que aconteceu? O partidão e o seu, como é que eu vou dizer assim, o seu principal agente, que ficou como presidente lá de Banânia durante décadas e décadas, ele foi preso num desses esquemas de muita grana rolando para lá e para cá e tal. Ele
O pessoal descobriu vários dos golpes que ele deu lá, vários dos esquemas de dinheiro. O pessoal foi descobrindo, isso aí acabou gerando uma operação chamada Lava Jato. Não é Lava, não, deixa eu ver. Suja Teco Teco. Aí a operação Suja Teco Teco descobriu bilhões e bilhões e bilhões em roubalheiras de várias formas diferentes. Basicamente usando o dinheiro de empresas estatais. A empresa faturava aqui, ali e tal, não sei o que. Eles pegavam esse dinheiro, faziam a orgia com esse dinheiro e com isso conseguiam ir se mantendo no poder. E para esse dinheiro ter aparência de limpo, ele passava por um dos setores que mais mexia com grana naquela época, que eram os empreiteiros, as grandes empresas, né, os campeões de banana, tipo JF, Odebrecht, etc. E acabou que não teve tanta maneira de esconder a coisa, e aí o sapão barbudo, bebum safado, sem vergonha, foi parar na cadeia por conta de toda a roubalheira que ele fez. Pois é, um sapão barbudo na cadeia e as coisas indo de vento em popa, porque a justiça foi descobrindo, os investigadores, Polícia Federal e tal, foi descobrindo cada vez mais roubalheira ligada àquilo. Foram dezenas de operações onde o pessoal apreendia milhares de provas, delações premiadas de gente pra cacete, muita gente devolvendo dinheiro, muita empresa devendo dinheiro e devolvendo esse dinheiro para a justiça, fazendo o que a gente chama de acordo de leniência, ou seja, crime descoberto, crime confesso, errei, fui moleque, fui safado, vou pagar de volta, toma o dinheiro que eu roubei aqui de volta, mas eu não tenho tudo na mão, então eu vou pagando aos pouquinhos. E assim foi. Até que, em uma delação, chegou-se a um sujeito chamado o amigo do meu pai. Que, assim, só por uma coincidênciazinha discreta, é Pai Totó. Imagina só como é que fica a situação, cara. Pai Totó tá envolvido no mesmo esquema, também já tinha comido dinheiro a rodo. E como ele faz para lavar esse dinheiro? Lavar dinheiro é fácil, tá? Isso é uma coisa que as pessoas não têm muita noção, mas lavar dinheiro é muito fácil. Basta que você pague o imposto desse dinheiro e pronto. Ele passa a ser um dinheiro limpo. Então, quem tem dinheiro sujo, investe esse dinheiro sujo em alguma coisa limpa, paga os devidos impostos e pronto, o dinheiro está lavado. Então, o Pai Totó começou a investir toda a grana que ele recebia de parte do esquema dele lá em algumas coisas interessantes. Ele descobriu o tal do segmento turístico. Só que como ele não podia aparecer muito, visto ser uma pessoa de certo renome, ele tinha que colocar essa grana toda que ele recebia no nome de alguém. Então, menino, ele tem um monte de irmão. E todos os irmãos se chamam José, assim como ele. Então ele pegou dois irmãos, a gente tem que falar no português da nossa presidenta. A gente tem que falar na mesma língua, né? Então vamos lá. Então ele pegou os irmãos e alaranjou os irmãos. O que é alaranjar? Ele abriu uma firma no nome deles e colocou todo o investimento que ele vinha fazendo nessa firma no nome dos irmãos. Um desses caras, coitado, ele é um engenheiro elétrico, vive numa casinha simples no interior de Marília, que é uma cidade lá de Banânia. Essa cidadezinha tranquila, pacata. E o outro irmão é padre, coitado. Dois ferrados na vida, sem dinheiro. Quando o escândalo bateu na bunda lá dele, ele vendeu
parte desses investimentos turísticos, digamos assim, que ele tem lá, ele passou para o nome de uma outra pessoa, né, para não ficar o dele na reta, porque já que os nomes da família estavam envolvidos, aí o negócio começou a ficar feio. Ele arranjou um outro laranja que assumiu esses negócios lá. Então, Mari, o nome da cidade, né? E DT, que é o nome de família, as iniciais do nome de família, era o nome da empresa. Então, essa empresa vende esse material todo, né? Empreendimento gigantesco, lindo, que fica numa cidade chamada Itinga. Itinga. Eu não sei como é que fala não, porque em Tupi é difícil, eles lá falam em Tupi, né? Itinga. Itinga é o oposto de Ipiranga. Ipiranga. Acho que é isso que fala. Tem que dar uma olhada no canal Tupinizando. É um canal de um rapaz maneiríssimo que ensina um pouco dessa língua que dizem que é morta. Se é morta, ela é meio zumbi, porque ela continua existindo. Pois é. Então, nesse canal chamado Tupinizando, você vai aprender isso aí direitinho. Mas, se eu não me engano, é isso. Ipiranga. É um nome que, traduzido para o nosso português, significaria, tipo, água barrenta, água suja, água vermelha. Que, por acaso, é o nome de um riachinho onde o primeiro imperador desse país declarou a nossa independência de Portugal. Dom Pedroca foi lá e falou: oh, chega desse trem, agora nós é independentes, não quero mais não, acabou, chega. E aí pronto, gritou lá. Segundo uma jornalística, uma repórter muito inteligente, e é famosinha, filha da polícia, desgrama, feio, não, é demais, né? Segundo essa inteligente, na nossa bandeira está escrito independência ou morte. Então, é porque Dom Pedro, quando foi declarar a nossa independência lá, no dia 7 de setembro, ele gritou: ordem e progresso! Tá bom, banana é uma piada pronta. Principalmente por conta desses repórteres imbecis que tem aí. Os caras não sabem nem falar o português direito. Me deixa num desespero. Acho que está na nossa Constituição que a língua que se fala aqui é o português. Só que eles não sabem falar o português e ficam falando bobagem. A língua é uma das principais coisas para unir uma nação. Um dos erros do Império Romano, que fez o Império Romano acabar, foi justamente de permitir que todos os territórios conquistados continuassem falando a sua própria língua. E com isso, né, como não se falava o latim, que era a língua que eles utilizavam no Império Romano, nasceram o francês, o português, o espanhol, o catalão, o alemão. Muita coisa veio. O alemão nem tanto. Bom, mas deixa pra lá, isso aí já é outra história, vamos voltar pro assunto. Então a gente vinha falando que Pai Totó arrumou os laranjas e um dos laranjas que comprou esse empreendimento lá, sensacional, lá em Itinga, né? Se Ipiranga é a água vermelha, água barrenta, Itinga é o oposto, é água clara, rio transparente, água limpa, Ribeirão Claro, alguma coisa desse gênero assim, né? Então, lá em Itinga tem esse empreendimento que se chama... Opa, aqui tem um radar. Esse empreendimento lá em Itinga se chama Praia de Água Doce.
lugar bacana e realmente tem umas praias de água doce maneiríssimas lá. Né? Praia de água doce, na linguagem deles, é Taiaiá. Não sei se tem a ver, mas tudo bem, deixa quieto. Quem sou eu para estar falando alguma coisa? Então, Taiaiá é lá o lugar bacana. Rapaz, tem até cassino lá dentro. Então, tudo bem que cassino é proibido em Banânia, não pode, tá? Mas tem. Eles inventaram lá uma historinha de que não é cassino. As máquinas lá não são caça-níqueis, tá? Você bota o seu dinheirinho e joga lá pela sorte, mas é loteria. Loteria eletrônica. Tem até um grande advogado aí, parceiro, gente boa, que falou que lá só sai prêmio quando saem 2 laranjas, mas uma tem que ser irmã da outra. uma laranja que seja padre e a outra que seja engenheiro elétrico. Aí você ganha prêmio. Achei sensacional essa parada, mas também. Então tem um fundo, né? Assim, fundo é assim um grupo de empresas ou ações, etc, que a pessoa une para investir, né? Um grupo de pessoas, de empresas, se une para comprar ações de um determinado tipo como investimento de grupo. E aí teve um grupo, um fundo desses, que comprou esse empreendimento lá por um valor simbólico. E, rapaz, esse grupo só tinha uma pessoa, né? Era um grupo de um, que por acaso era cunhado do dono de um banco. O cara era cunhado do dono do banco, que mexia com essas coisas todas. O mesmo banco que eu falei ainda há pouco, que deu esse golpe bilionário aí de inventar ações que não existem. Inclusive o atual ditador, o ditador é o marionete, né? Não é o que manda, não, é o que fica lá na frente. Ele falou dos golpes desse banco, falou um valor até maior do que o que já foi arrecadado, ou seja, a diferença aí provavelmente foi ele mesmo que comeu. Então, esse cunhado gastou uma grana comprando esses empreendimentos lá no sul, em Itinga. E depois revendeu. Né? Vendeu para um advogado de um outro grupo chamado JIF, que também estava envolvido lá na roubalheira onde o atual desgovernador de Banânia teve preso, né? Aquele escândalo todo lá, a JIF estava totalmente envolvida. E aí o advogado deles agora comprou parte desse empreendimento lá, comprou, né, uma parte do empreendimento e virou o laranja atual da coisa. Porque quando você chega lá, todo mundo sabe que a casa maior que tem lá em cima do morrão é do Pai Totó. Todo mundo sabe que a casa é dele. Na beira lá do lago tem uma lancha que todo mundo sabe que é dele. Ele deu uma festa lá para 180 pessoas. Diz que deu um trabalho danado lá. Diz que não fala com ninguém, nariz em pé o tempo todo. Aquela coisa que a gente sabe como é que é, né? De gente pobre que fica rica com o dinheiro dos outros e acha que está fazendo um grande bem à humanidade. Pois é, Pai Totó é uma figura extraordinária. Vai entrar para os livros de história. Como, eu não vou discutir não, mas eu sei que ele vai entrar para o livro de história. Porque, assim, na época lá da tal da Lava Jato, quando a água bateu na bunda dele, ele criou um inquérito de ofício
dentro de um lugar que constitucionalmente não pode criar inquéritos de ofício, para falar das coisas que estavam falando dele, porque afinal de contas bateu na bunda dele, né? Então, ele sabe que é culpado, sabe que está com o rabo mais sujo do que pau de galinheiro, e aí ele resolveu calar todo mundo. Então começou a ter censura, perseguição, né? Todo mundo que falava a respeito desse negócio era colocado no inquérito, aí tomava apreensão de celular, computador, etc, etc. Né? Vinha polícia, o Uber Black da SS batia lá, né? Da Stasi, batia lá cedinho na casa das pessoas para saber o que eles estavam fazendo, né? Tirava ali oh, rapaz, o negócio era sério. Muita gente foi presa. E Pai Totó pegou e conseguiu dar um jeitinho de anular todo o processo e botou todos aqueles ladrões de volta para a rua, porque todos eles sabiam que o nome dele estava envolvido, né? Então, tipo, se eu deixar esses caras presos e eles começarem a falar, eu vou voltar para o noticiário do mesmo jeito. Então, libera todo mundo, anula todas as provas, todo mundo solto, devolve o dinheiro dessa galera. Opa, quer dizer, o dinheiro que não é dessa galera, mas que eles roubaram, e a partir do momento que eles roubaram, passou a ser deles. Então devolve tudo para todo mundo. E assim Pai Totó foi organizando a vidinha dele. Ficou livre, leve e solto por um tempo, até que apareceu esta nova pujança dele envolvido com esse banco, porque esse banco ele tinha vários desses fundos aí que eram utilizados pelo pessoal dos grupos narcoterroristas, né? Para lavar dinheiro também, porque afinal de contas o dinheiro do narcotráfico, do narcoterror é um dinheiro sujo, então ele precisava ser limpo. Então esse banco tem fundos que atuavam na lavagem de dinheiro desse povo e ao mesmo tempo também atuavam na lavagem de dinheiro da roubalheira lá do banco e tal, né? Do resort lá da Praia de Água Doce. Tudo cai no mesmo saco no final da história. Todo mundo igual. Tudo bandido, bandido de colarinho branco. Então o Pai Totó tá lá livre, leve e solto, e a gente não sabe o que vai acontecer, porque infelizmente a gente não tem nesse Brasil, ops, em banana, a gente não tem gente com peito que seja macho o suficiente para tirar esse cara de lá. Bom, já falei demais. Hoje esse vídeo vai subir do jeito que tá, porque eu quebrei o outro suporte. Vou tentar colar. Então o vídeo vai na horizontal, ou de repente eu corto ele, sei lá o que eu vou fazer aqui. Tá? Mas assim, vou subir o vídeo hoje de qualquer maneira. Chega dessa porcaria de tentar e não conseguir. Meu nome é André Luiz, eu sou médico, músico, instrutor de armamento e tiro, atirador desportivo. Estou chegando aqui no meu plantãozinho no fim do mundo, torcendo para ter espaço para nós aqui. Vamos dar um bom dia. Bom dia, meu patrão. Beleza? E assim, a gente chega aqui para trabalhar. Ah, eu ocuparam minha vaguinha. Esse povo que não sabe dirigir é foda, né? O cara para atravessado, fechando 2 vagas praticamente. Eu nem posso parar na vaguinha que eu gosto. Mas tudo bem, tem um cantinho aqui que eu consigo estacionar, né? Meu nome é André Costa. Meu nome é André. Não posso usar esse bordão não, porque esse bordão já tem dono. Bom, e se você quer alguma mudança nesse país, se você quer ver as coisas melhorarem de alguma forma, e que isso aqui comece a virar um país decente, esqueci meu jaleco, ajuda a gente. A iniciativa é homologar o Partido Conservadores. Entra lá no Instagram, o Partido Conservador, procura lá, @o Partido Conservador, baixa a nossa ficha de apoio, assina e encaminha pra gente e vamos fazer esse país andar, vamos colocar pessoas decentes, sérias para
trazer honestidade nesse país. Vamos criar um partido, o primeiro partido realmente de direita nesse país, que vai poder trazer mudanças, ok? Então é isso. Se o careca lá não mandar me prender, grande beijo, fui! Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade